Além das comemorações típicas do fim de ano, né, várias festas, muita gente aproveita essa época, essa folguinha aí, para viajar e muita gente entra de férias também, né? O problema é quando essas pessoas têm animais de estimação. O que fazer com os pets em caso de viagens e quais os cuidados, né, que são necessários durante as festas, por exemplo? Você sabe? É o que a gente vai descobrir a partir de agora com a médica veterinária Rosângela Gebara, que vai trazer orientações para que a rotina dos nossos bichinhos, se você tem aí na sua casa, para que ela não seja tão prejudicada, né? Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, vamos começar já explicando, porque tem tanto. A gente geralmente tem em casa gatinhos ou cães, né? E eu penso que são de repente os pets aí que sofrem um pouco mais nessa questão toda. Vamos imaginar a situação de presença de pessoas estranhas em casa, por exemplo, ali numa comemoração. Isso pode causar incômodo e estresse nos cães e nos gatos? Sim, principalmente aqueles animais que não foram socializados, né, quando eram filhotes. Por isso que é muito importante a gente socializar os nossos cãezinhos e gatinhos, principalmente antes de eles completarem 3 meses, com pessoas diferentes, com animais diferentes, para diminuir um pouco esse estresse e esse medo que eles podem ter no futuro. Logicamente, a gente consegue também socializar animais adultos, né? Quando a gente adota um animalzinho adulto, a gente vai introduzindo aos poucos esse animal a pessoas novas, a barulhos diferentes, a realidades diferentes. Mas a gente tem que tomar cuidado também quando acontecem essas festas com grandes, né, aglomerados de pessoas dentro de casa, com a segurança do animal, né? Para o animal não escapar, para o animal não se machucar. Então, também deixar o animal livre naquele local que ele se sente mais seguro e mais protegido. Doutora, nesse caso, independente vamos imaginar que o animalzinho não tem essa questão da socialização, sempre foi criado ali somente com os tutores, né? Às vezes nem tem criança em casa. Nesse caso, tem alguma orientação específica para esse animal? De repente o tutor ficar pertinho ou prender é uma boa saída ou não, não é recomendado nesse caso de receber pessoas diferentes em casa? Olha, é muito importante pensar no bem-estar do animal e na segurança do animal. Se ele quer ficar solto, se ele quer interagir, a gente tem que deixar ele solto, obviamente, sempre acompanhado, né? Observando o comportamento, avisando as pessoas, olha, o meu animalzinho ele é mais medroso, ou ele é um pouquinho agressivo, e aí ver como ele se comporta. Se realmente for um animal muito medroso ou um animal agressivo que pode morder alguém, o ideal é que ele fique numa área da casa mais restrito, né, e longe de toda a confusão. Mas isso é muito individual, a gente tem que respeitar realmente o bem-estar e tomar muito cuidado com a questão das fugas, né? É muito comum no entra e sai de pessoas dentro de casa, o animal muitas vezes escapar, e isso causa um problema muito grande. Com certeza. E o barulho dos fogos é um verdadeiro pesadelo para muitos animais, né? Para muitos bichinhos. Qual que é a orientação para aliviar o estresse e a ansiedade dos pets nesse caso, doutor? Olha, o importante é que as pessoas primeiro se conscientizem, né, de não soltar fogos com estampido. Hoje em dia nós temos fogos que não têm barulho, né? O barulho afeta não só os animais, mas crianças, autistas, pessoas acamadas. Agora, se realmente for inevitável, né, como no caso, por exemplo, do Réveillon, do Ano Novo, o importante é você tentar ou dessensibilizar esse animal ao longo do ano, então sempre colocando alguns barulhos específicos no som, na televisão, para ele acostumando, ou no caso do Réveillon, tentar ficar junto com o animal, num quarto mais isolado, numa sala mais isolada, com barulho alto da televisão ou barulho alto de uma música, para tentar abafar um pouco esse som. Existem medicamentos ansiolíticos, né? Então é importante você conversar com o seu médico veterinário também. Existem alguns feromônios que ajudam a apaziguar, principalmente os cães, então você também pode conversar com o seu veterinário, mas tentar deixar o animal mais em segurança possível, ficar perto dele, né? Trazer um pouco de segurança para aquele animal. A gente até viu numa imagem, enquanto você estava explicando, uma pessoa colocando alguma proteção, algo aqui no ouvido para, imagino, evitar essa questão, esse estresse por conta do barulho. Isso é recomendável ou há um risco também em colocar algo ali no ouvidinho desse pet?
Não, depende do animal. Existem até fones, né, feitos comercialmente, especialmente para cães. Você pode colocar uma proteção no ouvido, mas os cães e os gatos, eles têm uma audição muito mais acurada que a nossa, quase 40 vezes mais sensível. Então, muitas vezes, Às só a vezes não colocação adianta, né? não adianta e acaba incomodando, né? Os Sim. animais ficam incomodados com aquilo, mais o estresse causado pelo barulho. Então, tentar abafar ao máximo esse som, deixar o animal num local mais com as janelas fechadas, as janelas de vidro fechada, e tentar acalmar esse animal, ou realmente, em casos mais graves, conversar com o veterinário a ponto de dar alguma medicação ansiolítica, começando inclusive dias antes, por exemplo, do ano novo. Bom, então a gente já tem uma orientação aí mais ampla, a longo prazo, que já serve para o ano que vem, para você que está nos acompanhando, que é já ir acostumando esse bichinho com esses barulhos, como a doutora orientou, mas para quem está, né, pegando agora, não fez todo esse processo ao longo de 2022, que é uma solução rápida, então essa dica de colocar ele no local mais tranquilo, com tudo fechado, um volume, de repente, de música ou de TV mais alto. A questão de, no caso dos cães, de prender a coleira, pode ser um risco, doutora? Dele se Realmente, debater? em hipótese nenhuma deixar animais presos em locais, por exemplo, com janela de vidro, porta de vidro. Nunca, nunca deixar os animais presos em coleira e corrente. Os animais podem se debater, inclusive se enforcarem, né? Tem animais que têm uma sensibilidade muito grande, um medo muito grande, acabam podendo até ter crises convulsivas. Então, não deixar um animal sozinho numa situação dessa. Tomar muito cuidado com fugas. É muito comum os animais se assustarem e fugirem. Então, os animais sempre estarem em um local seguro, sem chances de se machucarem, por exemplo, em alguma porta de vidro, ou não estarem de forma alguma presos em coleiras e correntes. Perfeito, para a gente encerrar essa parte de festas, minha pergunta agora é em relação aos riscos, em relação às comidas da ceia. Às vezes não é nem um tutor que vai ali dar essa comida, algum visitante quer dar um agradinho. O que a gente tem que ficar atento a quê, né, em relação a isso? Bom, numa ceia, né, de final do ano, o animal pode se intoxicar com as uvas passas, né, se ele tiver acesso a Muito comer, por exemplo, comum. um panetone. Tem animais, dependendo do tamanho do animal e da quantidade de uvas passas que ele comer, realmente pode causar uma insuficiência, até uma insuficiência renal, né, nesse animal. Tem que tomar cuidado com os alimentos gordurosos, todos os alimentos que têm ossos, tomar muito cuidado com bebidas alcoólicas, né, ingestão de bebidas alcoólicas de forma acidental, obviamente, e tomar cuidado com chocolates, né, com as sobremesas de chocolate, o famoso mousse de chocolate. O chocolate é tóxico para cães e gatos, e dependendo da quantidade ingerida, o animal pode vir, inclusive, a óbito por conta disso. Então, tomar muito cuidado. Mesmo, né, você vai dar um pouquinho de comida, se for um animal muito pequenininho, ele pode realmente ter um problema de intoxicação, e pode ter vômitos, diarreias, até causar realmente insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, tomar muito cuidado. Alimentos gordurosos, panetones, uva passa, chocolates e bebidas alcoólicas. Perfeito, listinha aqui, ó. Pra gente. O ideal é dar o que ele pode comer, né? Mas essa lista que você passou, passar longe mesmo, nem pensar. Agora, quando o assunto são aí as viagens de férias, a questão é levar ou não o pet? E se decidir por levar esse animalzinho, né? Quais as recomendações nesse passeio? O importante é sempre a gente pensar no bem-estar do animal, né? Então, se é um animal que sofre muito com a sua ausência, o ideal é você levá-lo. Se é um animal que sofre muito na viagem e prefere ficar em casa e tem uma pessoa que vai cuidar dele em casa, né, com todo carinho, com todo cuidado, então você tem que avaliar isso, né? Tem animais que sofrem muito com a mudança de ambiente. Vamos supor que você vá para casa de um parente, esse parente tem outro animal e você vai ter que deixar o seu animal preso o dia inteiro. Então, sempre avaliar aí o bem-estar, os prós e os contras de se levar o animal. O importante é lembrar que o animal nunca pode ficar sozinho em casa, né? Se você for viajar, você tem que deixar esse animal ou com um parente ou com um amigo, e tentar, assim, avaliar os prós e contras da viagem. Então tá aí no caso do carro, da viagem em si, também todo um cuidado necessário, levar de repente alimentos, água ali para esse bichinho, dependendo, né, do período em que você vai estar viajando, e a questão também da proteção desse animal ali, adequada nessa viagem, nesse transporte, né, doutora?
Sim, o animal sempre tem que viajar no banco de trás, se for um animal pequeno, numa caixa de transporte, um cão e gato pequeno. Hoje em dia tem cintos de segurança específicos que você consegue colocar no peitoral do animal. Se o animal tiver enjoo, né, tem muitos animais que têm cinetose, que é esse enjoo do movimento, é importante você conversar com o seu médico veterinário para ele prescrever alguma medicação e parar, né, a cada 2, 3 horas para esse animal conseguir fazer um xixi, beber uma água, se hidratar, sempre com as janelas fechadas, uma temperatura amena, né? O animal não pode passar nem muito calor, nem muito frio com ar-condicionado e tentar fazer dessa viagem a mais tranquila possível para o seu pet. Perfeito, doutor. É isso, gente. É um filho. Você pegou ali para cuidar, agora tem que se dedicar para realmente dar todo amor e carinho para eles, porque eles devolvem triplo para a gente, né, doutora? Muito obrigada, viu, pelas Muito suas obrigada. orientações aqui no Edição Manhã. Ótimo dia para você. Conversei com a médica veterinária Rosângela Gebar, ela que trouxe várias orientações para a gente em relação desde a ceia, as confraternizações até no caso de viagens. E a gente vai depois subir, tá, essa entrevista, se você quiser rever, tá no nosso canal do YouTube, é só você colocar lá, Rede Família, e já aparece. Daqui a pouquinho já vai subir para que você possa rever essas e outras informações também.